Finalmente, gente, uma proposta muito desejada, muito trabalhada e nós começamos. Beatriz Cerqueira Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e eu estou aqui com a maravilhosa Vera Lima, jornalista, parceira de muitas lutas, de muitas construções na comunicação, né, Vera? Sim, Bia. E quero muito te agradecer, porque nós vamos fazer esse podcast juntas aqui. E acho que vai dar muito certo. Vai ser um lugar bacana para a gente conversar sobre assuntos importantes, mas como o podcast mesmo pede, de forma informal, tomando alguma coisa que está dentro desse copo aqui, que a gente não vai contar para ninguém o que é. Mas é isso, né, Vera? Sim, Bia. Olha só, um prazer, né, estar aqui com você, participando desse primeiro episódio, que de fato foi sonhado, né, foi idealizado com tanto carinho, e eu tenho certeza que as pessoas que vão acompanhar o Beatriz Cerqueira Podcast vão encontrar informações muito úteis de educação, enfim, de política, do ambiente em que você está, né? E eu fico muito feliz de estar participando, né? Nosso assunto também, né, embora seja um assunto árduo, difícil, é muito importante para toda a comunidade, principalmente para a área da educação. Parabéns aí por iniciar essa jornada, viu, Bia? Então vamos lá, ao nosso primeiro episódio. Nós vamos falar sobre a municipalização das escolas estaduais. Como resistir. Eu gostaria de começar te perguntando por que esse assunto para um primeiro episódio do podcast Beatriz Cerqueira? Bom, na verdade, Vera, é porque esse assunto ele impacta em toda a rede estadual. E eu acompanho e fiscalizo o governo do estado, e eu sei que esse é o grande plano, exatamente por fiscalizar, é o grande plano do governo Zema para 2025. Ele era um projeto que começou efetivamente, né, o nome dele é Projeto Mãos Dadas, lá em 2021, mas ele está fracassando, ele está patinando, ele está arrastando, porque ele é muito ruim mesmo. Mas o governo Zema vai investir bastante dinheiro, vai pressionar, né? Tem aí um assédio junto às prefeituras, às comunidades escolares, e é por isso que eu acho que era importante que nós reuníssemos tudo o que nós temos acompanhado, né? Eu acompanho, na verdade, toda essa movimentação de municipalização desse governo desde 2019, e o projeto começou, Mãos Dadas, começou em 2021. Então, nós precisamos reunir tudo que a gente sabe a respeito para colocar aí à disposição das pessoas. Então, por isso que eu escolhi esse ser o nosso primeiro assunto, pela importância da resistência, da proteção às nossas escolas estaduais, para a gente disponibilizar aí as informações que nós já temos acumuladas. E o que é a municipalização, esse projeto Mãos Dadas? Bom, a municipalização, ela na legislação, ela é definida como a descentralização das matrículas, né? Que é a entrega, inicialmente, a primeira vez que a gente enfrentou isso, lá atrás, que era a entrega das matrículas do ensino, dos anos iniciais do ensino fundamental. Agora, com o governo Zema, ele instituiu, primeiro, o fechamento de turmas, nós enfrentamos muito isso em 2019, 2020, e em 2021, então, veio o projeto. O que é o projeto? A entrega começou com os anos iniciais do ensino fundamental, mas rapidamente já ampliou para todo o ensino fundamental, para os municípios. Então, o governo Zema está entregando as suas matrículas do ensino fundamental. Vamos lembrar que nós estamos falando de mais de 50% das matrículas da rede estadual hoje. Mais de 50%. Então, olha a dimensão desse processo, sem transição, é de uma hora para outra. E aí, a grande sedução é dinheiro, né? O governo Zema oferece dinheiro como contrapartida para os municípios aceitarem as matrículas que antes estavam nas escolas estaduais. Então, esse é o projeto Mãos Dadas, né? Essa entrega das matrículas de todo o ensino fundamental. Então, quem está nos acompanhando, se a sua escola tem ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, só anos finais ou só anos iniciais, não importa. Você é um alvo do projeto Mãos Dadas do governo Zema. E me fala sobre a legislação. O que ela diz a respeito dessa municipalização? Essa pergunta sua é muito boa, porque contam muitas mentiras por aí. E aí aquela mentira, contada várias vezes, acaba dando um ar de verdade, não é? Então, a primeira questão que a gente precisa mesmo esclarecer, não tem nenhuma lei
que determina a exclusividade do município ficar com todas as matrículas do ensino fundamental. Não foi por acaso que eu coloquei como parte do nosso cenário aqui, ó, Constituição Federal e Constituição do Estado, que são as nossas regras enquanto sociedade. Então, se eu abrir a Constituição Federal aqui, eu vou ler que o ensino fundamental ele é responsabilidade tanto do Estado quanto do município, igualzinho. Se eu abrir a Constituição do Estado, não vai estar dizendo diferente da Constituição Federal. Se eu abrir a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, não está em nenhum artigo a determinação dessa descentralização ou dessa municipalização. O que a LDB vai falar é que você precisa, estados e municípios precisam organizar, né, a forma de colaboração aí em relação à questão da educação. Então, nós não temos nenhuma legislação que vai determinar essa obrigatoriedade ou essa exclusividade de que só o município tem que atender o ensino fundamental. E esse é um dos grandes argumentos, por isso que essa pergunta sua é muito boa, porque esse é um dos grandes argumentos que tentam mentir, né, quando os projetos vão para as câmaras municipais, para dizer que é obrigatório, então tem que fazer, né? Porque o projeto Mãos Dadas, ele precisa, aliás, não só o projeto, desculpa, qualquer descentralização das matrículas, ou seja, qualquer municipalização precisa previamente ser aprovada na Câmara Municipal. Então, se a sua escola estadual tem ensino fundamental, você já sabe que é um alvo da municipalização. O que o governo Zema faz? O governo Zema vai vai oferecer para a prefeitura. A prefeitura pode dizer não. Acho que esse é um ponto importante. Sim. A prefeitura não é obrigada. Então, ela pode dizer não, não me interessa, não quero cuidar das minhas obrigações. Né? Educação infantil é uma obrigação só do município. Está aqui, ó, na legislação. Mas vamos supor aí um plano B que a gente não encontre um prefeito que compreenda, né, os impactos reais da municipalidade, do projeto Mãos Dadas e queira aderir ao projeto do governo. Bom, se ele quiser, ele precisa encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei de adesão. Né? Então, o Mãos Dadas só é efetivado depois de prévia autorização da Câmara Municipal. Isso está na legislação estadual. Tem uma lei estadual que determina isso. E aí, depois dessa aprovação, é que a prefeitura finaliza as tratativas, pega as matrículas. Né? Então, é muito importante que a gente reforce. Não é obrigatório, não tem prazo, estados e municípios da mesma forma, tem a obrigação com o ensino fundamental. Você quer ver um exemplo? A legislação do Fundeb. A lei do Fundeb, ela determina que o ente, Estado, município, ele vai receber recurso do Fundeb daquilo que é obrigação dele. Sim. Daquilo que ele tem, pela legislação, responsabilidade de ofertar. O Estado recebe recursos do Fundeb, do ensino fundamental. Por quê? Porque é responsabilidade do Estado. Assim como o município vai receber o recurso do Fundeb, das matrículas que ele tem no ensino fundamental. Né? Então, assim, está circulando muita mentira a respeito, é por isso que a gente tem que estar com toda a legislação, abrir cada pontinho aí para a gente explicar. Né? Às vezes a gente tem que contar para o prefeito a verdade sobre a legislação. Então, é isso. Inclusive, Beatriz, tem a questão dos custos para o município, que muitas vezes não é bem dito isso, né? Tem custos para os municípios? Perfeito. Eu acompanho, Vera, como é que eu sei sobre o projeto, Sim. né? Porque além da legislação estadual, do papel de fiscalização que eu busco cumprir, eu passei desde 2021 a acompanhar municípios em audiências públicas, as escolas me mandam os projetos de lei, então a gente começou a acompanhar, né? A subseção do DIESE, do Sindjut, faz um trabalho, né? Assim, um estudo técnico a respeito. Então, tudo que a gente está conversando aqui é tudo base técnica, né? Eu não estou citando cada artigo da lei, porque não fica bem num podcast, mas tudo que eu estou dizendo está lá na legislação. E aí, esse ponto que você
que é o grande pulo, sabe? Uhum. É o grande pulo. Porque quando uma O município é superintendência... atraído, né, Bi? Ele é O município é atraído, ele atraído, acha que porque vai tem receber isso. grana, Tem muito sempre um dinheiro. milhãozinho, é um Isso. balcãozinho de negócio. Ó, te ofereço isso, o município não quero isso, então tá, fechado, tantos milhões. É meio isso mesmo, É né? isso aí. E ele se sente atraído, ele quer fazer investimento, ele quer demonstrar resultados para a sua população. Então, de fato, ele se sente atraído. E aí, nessa atração, o governo do Estado, o governo Zema, né, que é quem está fazendo esse grande esquema, ele deixa de falar o que é mais importante, que é exatamente quanto é que vai ficar para o município essa municipalização. Então, é dever do prefeito e é dever dos vereadores, porque no final a conta fica com o vereador que está votando. Uhum. Olha só, o governo do Estado está lá longe, né? Sim. Quem é que está acabando com a escola estadual? É o vereador que está votando. Eu vi muito esse desgaste. O desgaste fica no município. Isso é uma maldade do governo Zema, assim, sem tamanho, sabe? E aí essa questão do custo que você estava me perguntando. O governo não aborda isso. O governo faz esses milhões, né? Ele tem, olha, eu te ofereço tantos milhões se você pegar as matrículas. Esses milhões, eles não podem ser investidos no custo, no custeio. Então, ele não paga salário, ele não paga a manutenção da escola. Ele é específico, né? Ou para obra, ou para uma compra de equipamentos. E ele é finito. Acabou aquele dinheiro? Acabou aquele dinheiro. Né? Você pode até, mas o compromisso é construir a quadra. Bom, mas se a quadra ficar com valor maior do que o valor combinado, o problema é do município também, né? Mas aí, qual é o ponto? O município, ele investe por aluno. Por cada aluno, ele tem um investimento anual. Eu lembro os dados do DIESE, que para acho que 2021, em média, o investimento do município por cada aluno era R$ 7.500, algo em torno disso, por aluno por ano. Sim. Esses dados a gente consegue lá no TCE, né? Tribunal de Contas do Estado. O Estado, ele vai repassar, o que o Estado faz? O Estado só vai repassar aqueles valores que são de transferências obrigatórias. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Que, no meu exemplo de 2021, girava em torno de R$ 3.500, R$ 3.600. Sim. Quem vai pagar a diferença? Pois é, boa Dos pergunta. 7.000 e poucos para os 3.000 e poucos. É o município. Porque se o município não aportar a mesma quantidade de recursos, ele não vai conseguir manter a qualidade daquilo que ele oferta à população. Ele não vai conseguir continuar ofertando o mesmo que ele ofertava. Mas isso o município só vai descobrir depois. Porque também não tem transição. Eu acompanhei municípios com municipalização que atingia 15 escolas, 29 escolas, de um ano para o outro. E aí fica a conta para o município pagar. Né? Porque essas transferências, nós estamos falando do dinheiro do Fundeb, da cota salário educação, são recursos que acompanham o menino mesmo. Onde o menino for, acompanha ele mesmo, né? Que são esses valores obrigatórios. Só que os municípios, eles investem mais do que isso. E essa conta não é feita, não é apresentada. E aí, quando vai ver, o município vai ter que se responsabilizar, em média, né? Você tem municípios que aumenta a sua matrícula do ensino fundamental em 100%, mas a conta fica com ele. Então, esse é o principal custo e que ninguém conversa. Ninguém fala. Ninguém fala. E o prefeito fica ali iludido, achando que vai ter recurso para ad eterno. Não tem, não. É importante que a gente tenha esse esclarecimento. Não tem, não. Beatriz, também tem a questão da comunidade. Ninguém fala os impactos dessa municipalização para a comunidade escolar. Eu queria que você nos alertasse sobre isso, porque é outro ponto extremamente importante, né? Vamos pensar assim, aquela escola estadual, onde ela existe, ela foi conquistada por aquela comunidade. Sim. Quantas vezes, antes de nós termos recursos vinculados, quantas vezes aquela festa da família, sim, aquela festa junina, quantas vezes nós vendemos muita canjica, muita rifa, para conquistar muita coisa daquela escola. Né? Isso, quem já tem assim, a nossa idade vai se lembrar disso.
A escola, ela tem um pertencimento com a comunidade, seja ela estadual, seja ela municipal, não é? Ela foi querida, desejada, necessária naquele espaço para atender aquela comunidade. E aí, de repente, sem que a comunidade, muitas vezes, sequer fique sabendo, sem que ela seja consultada, ela perde aquela escola estadual. Então, eu acho que essa violência, né, Sim. é o primeiro impacto. Mas eu destacaria um outro impacto, Vera, que é o da educação inclusiva. Hoje, a rede estadual, ela contrata professor de apoio, que é uma Sim. professora que tem formação, que tem a especialização para atuar com crianças, jovens com deficiência. Você tem a sala de recurso, né, que está lá, boa parte das escolas estaduais tem a sua sala de recurso, que tem a professora da sala de recurso. Então, você tem uma dinâmica, já que você acolhe a criança e a família, né, com professores especializados, para o atendimento especializados. Várias situações você tem o próprio auxiliar de serviços, que também é contratado para aquele atendimento, né, junto com o professor. E esse é um ponto que quase ninguém fala. Ninguém Porque fala sobre isso. municípios não investem no professor, boa parte deles. Sim. Investe no monitor, investe em salários de estágio, investe em você ter um núcleo que atende a cidade toda e não está ali na escola, não está ali perto da comunidade. Então, esse é um grande impacto, sabe? A escola tem cada vez mais crianças com uma diversidade, né, com neurodivergências, que têm o direito a um atendimento especializado. Isso é completamente desconsiderado na municipalização. Então, eu destacaria a questão da comunidade, esse ponto que não é falado durante esse processo do Mãos Dadas. E é uma perda muito grande. Isso aí não tem conserto não, viu, Beatriz? Outra coisa que eu queria que você abordasse para a gente é em relação aos profissionais da educação, porque não vai ter jeito de não impactar a vida dessas pessoas com a municipalização, não é mesmo? Sem dúvida. E aí a gente tem alguns grupos, né? Vamos pensar Sim. nos colegas contratados, Sim. que hoje é 50% da rede estadual. Quando você municipaliza matrículas ou você municipaliza uma escola inteira, você tem ali um grupo grande de contratados temporariamente. Esses postos de trabalho fecham. Literalmente fecha. Fecham. Acaba. Fecham. E se você tem a municipalização acontecendo em mais municípios, isso tem um impacto, um efeito cascata. Se você tem um município que municipalizou e outro não, você tem aí aqueles colegas daquele município vão concorrer a contratos no município vizinho. Então, fechamento de postos de trabalho e, sem sombra de dúvidas, demissão. Acabei de fazer uma observação sobre professor de apoio. O professor de apoio, que na sua maioria é contrato temporário, fechamento de posto de trabalho, mas para todas as disciplinas, né? E para todos os cargos, né? As auxiliares de serviço da educação básica, né, que tem uma jornada específica no estado, muitas vezes o município é diferente, fechamento de posto de trabalho, desemprego. Para os colegas que são efetivos, aí você tem uma confusão. Porque, primeiro, que o Estado diz que promete, né, oferece para o município que ele seja emprestado, né, é o que a gente chama de adjunção. Adjunção. Mas, para ser emprestada, a prefeitura tem que querer, o servidor tem que querer. Então, não é tão simples assim. O servidor pode ficar, municipalizou o ensino fundamental todo naquele município, pode não ter lugar para trabalhar, velho. Sim. E aí, com sem lugar certeza. para trabalhar, o que você vai fazer? Ninguém pode garantir a esse servidor efetivo o direito de ficar no município sem lugar para trabalhar, sem vaga, né, do seu trabalho, do seu cargo para trabalhar. Uma outra coisa que acontece muito aí é com o pessoal dos anos iniciais, são os professores regentes de turma, que pela jornada que eles têm um adicional pela jornada que eles têm que cumprir. A primeira coisa que acontece, eles perdem. Eu acompanho várias pessoas, é o primeiro impacto, redução de remuneração. Não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, porque ele não é mais professor regente daquela turma, porque ela foi municipalizada, redução de remuneração. E aí a consequência fica com cada profissional e com cada família, né? Então, desemprego, redução de remuneração, excedência de servidores, esses são alguns, né, dos principais impactos para os servidores. Beatriz, e onde estão os mãos dadas, então? Eu só vi aí você falar daquilo que está desatando, soltando, né? Tem mãos dadas, então, não? As mãos dadas é É só uma força de expressão. Para nos enganar, né? É o Puxa nome vida. escolhido para nos enganar. Porque é um projeto que deu errado. O Sim. governo Zema, quando lançou, ele queria, em 2021, entregar tudo. Poucos municípios aderiram. E ele vem assim, investindo, E aí ele vem mas só arrastando sendo derrotado. esse trem, ele 4 vem anos já, né? arrastando para tentar entregar. E ele não conseguiu, né? Porque, por exemplo, só dos anos iniciais são mais de 400 municípios Sim. que oferecem o ensino fundamental. Eu vi outro dia num projeto de lei de um município, na mensagem inicial ali, apresentando o projeto, o projeto teria sido teria tido adesão de 170 municípios. Mas são 400. Nossa. Ainda bem, né? Então, 400. Tem Então, resistência, é um projeto, né? que está se arrastando. Está se arrastando. Porque ele é ruim. Não tem município que municipalizou que o impacto seja... Você quer ver uma outra coisa que eu vejo quando eu faço as minhas Tem os arrependidos agendas? já, né? Tem os arrependidos, né? Eu já encontrei prefeito arrependido que, depois que o projeto foi aprovado na Câmara, ele não teve do Estado o que foi combinado, e aí não terminou o projeto. A escola não terminou a adesão. Arrependeu a tempo. Teve município que... da mesma forma, né, que queria um recurso, o Estado ofereceu outro. Foi aprovado na Câmara, porque muitas vezes é aprovado na Câmara sem transparência, sem muitas informações, para ser tratado depois só entre prefeitura e Estado. Não tem debate e aí nenhum, não né? deu certo, sabe? Negociação, aí ficou um limbo, ninguém sabe que dia que chega a municipalização, como é que fica. Então, já acompanhei situações como essas, né? Então, assim, não é uma boa proposta, porque no final, mas eu às vezes escuto essa pergunta quando eu vou debater em câmaras municipais. Mas então, por que o governo está propondo isso? Porque o governo Zema quer transferir a despesa que ele tem. Ele quer transferir a despesa dele. Ele quer deixar de ser responsável por algo que a Constituição diz que ele também é responsável. Sim. Então, ele está entregando uma despesa para o município. E o município iludido, você falou muito bem, com uma ideia de que vai ter esse dinheiro, vai ter a obra. A rede social da Secretaria de Educação, de vez em quando aparece lá uma obra, o antes e depois, a entrega de uma obra. E a manutenção daquela obra? E os profissionais que vão trabalhar naquela escola? E o plano de carreira daqueles profissionais? E o salário, e o piso salarial daqueles profissionais? E as condições de trabalho daqueles profissionais? Tudo, quem vai arcar é o município. É o município. E ele não faz essa conta antes. Pois é. Então, precisa ficar alerta, atento. E o projeto está aí, né? Está andando, ele está indo devagarinho. Por isso que é importante, inclusive nesse primeiro episódio, eu imagino que você escolheu esse assunto, porque ele está como se fosse assim, um grande monstro no fundo da lagoa. É o grande projeto do Zema para esse ano. E aí, vou aproveitar, Vera. A gente faz o alerta e a situação é tão grave que as pessoas às vezes não acreditam. Se você tem ensino fundamental na sua escola, não importa se anos iniciais, anos finais, você está no alvo. Você é um alvo. Pois é, e diante de tudo isso que você acabou de nos dizer, o que fazer? Pois é, Vera, eu elaborei um roteirinho mesmo, sabe? Para a gente ganhar essa batalha, para as nossas escolas estaduais continuarem existindo com dignidade, com comunidade escolar valorizada, respeitada, vamos dizer, no mínimo respeitada. O primeiro, você precisa entender, se tem ensino fundamental na sua escola, você é alvo da municipalização. Então, não espera o projeto chegar. Não espera alguém te avisar, porque pode ser que ninguém te avise. Eu já vi situações da diretora da escola ser informada 5 minutos antes da votação na Câmara. Eu já vi município em que a escola só ficou sabendo que estava municipalizada depois da decisão da Câmara Municipal. Então, não espera
Não espere o projeto chegar na Câmara. Não ache que vai todo mundo conversar com você. Porque o que o governo entendeu? Que o tempo era o inimigo dele. Que na medida em que as pessoas ficavam sabendo do projeto Mãos Dadas, ficavam sabendo do projeto de lei que estava na Câmara, passava a enfrentar resistências. Então, qual que é a grande e desrespeitosa ação? Né? Ser rápido. Eles estão sendo rápidos. Acompanhei 3 municípios nesse final de ano. Um município votou a municipalização na véspera do Natal. O outro município votou entre Natal e Réveillon. O outro município votou em janeiro, com os vereadores convocados para a reunião por WhatsApp. Quer dizer, eu tenho uma coleção aí, né, de irregularidades e desrespeito que têm sido praticados. Então, eu até fiz um roteirinho mesmo para poder... Porque eu acho que é importante a gente... Primeira coisa que eu acho que precisa ser feito, o que fazer? Organize uma comissão com a comunidade escolar. Você tem que envolver todo mundo. Às vezes, as pessoas têm medo de falar sobre o assunto. Posso falar? Tem que falar. Porque se você não falar, você vai perder a sua escola estadual e você não vai nem entender o que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu diria, né, sobre o que fazer, se uma escola estivesse aqui nos perguntando, organize uma comissão com a comunidade. Profissionais de educação, comunidade escolar, lideranças comunitárias. Envolve todo mundo. Acho que esse eu diria que é o número 1. Segundo, bata lá na porta da Câmara Municipal. Não espere o projeto chegar. Bata na porta da Câmara antes, converse com os vereadores, bata na porta da Prefeitura, converse com a Prefeitura antes, já demonstre que não tem acordo, que tem insatisfação, que a gente não quer perder a escola estadual. Se posicionar, né, passo. Bia? Se posicionar. E na Câmara, não ficar esperando o projeto chegar para ir lá perguntar para o vereador. Não, vai antes. Vai antes, já fala que não quer, já fala da importância, pede compromisso para não votar sem conversar. Acho que esse é um segundo ponto que eu escrevi aqui nesse roteirinho. Terceiro, constrói com os vereadores uma regra que eu acho que ela é muito importante. Antes de municipalizar, a comunidade escolar tem que ser consultada. Eu tenho esse projeto de lei na Assembleia, tem vários projetos de lei que se tornaram leis em vários municípios, que é uma consulta prévia à comunidade escolar, como condicionante para a municipalização. Isso é obrigatório. Ser obrigatório. Vai municipalizar, tem que consultar a comunidade escolar. Então, constrói com o vereador, a gente tem um modelo de projeto de lei sobre isso também. Vários municípios conseguiram aprovar. Então, se alguém fala com você, é inconstitucional, não é nada. Inconstitucional é não respeitar a comunidade escolar, né? Porque vários municípios têm já, como lei municipal, esse projeto aprovado. Quarto pontinho, né? Porque esse foi o terceiro. Quarto pontinho. O projeto chegou. E agora? O que faz? Primeira coisa que precisa ser feita é cobrar o cumprimento da legislação estadual. A legislação estadual é a Lei 12.700 e acho que 68. 48? 60, acho que é aqui, 12.768, de 98. Essa lei, ela vai estabelecer que o município tem que fazer a avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar. Então, tem que ter um estudo prévio. Consigo absorver essa demanda? Consigo fazer aí o aporte de recursos por matrícula, né? Que eu estou assumindo? Isso é um requisito. Os municípios não fazem. Mas isso é uma tarefa para todo mundo, para o prefeito, né? Para os vereadores. No caso do projeto. O projeto chegou lá na Câmara. O que eu vou fazer para impedir? Tem que pedir, tem que reivindicar, cobrar que a legislação estadual seja cumprida. Essa 12.768 é uma lei estadual que eu citei. A segunda coisa, o município já cumpriu as metas da educação infantil? Porque se eu abrir essa Constituição aqui, educação infantil é obrigatório do município, só do município. E tem metas que têm que ser cumpridas, de 0 a 5 anos. Foram cumpridas? A resposta geralmente é não, não estão cumpridas. Né? E mobilizar a comunidade, velho. Não tem outro Esse é lugar. fundamental. Se o prefeito ficou iludido, ficou seduzido com os milhões que foram oferecidos e quer a municipalização, ele vai tentar convencer os vereadores disso. A comunidade escolar precisa convencer os vereadores do contrário. Por isso, a mobilização da comunidade. Então, esse roteirinho do que eu tenho acompanhado, eu acho que para ajudar as pessoas, né? Sim. Sobre o que fazer fundamental. Em relação a esse projeto Mãos Dadas.
Eu acho que está bem esclarecido, viu? Muita coisa importante e atitudes que vão ajudar e muito a comunidade a se ver livre, né, de um projeto que vai desestruturar a escola pública. A gente já vê a escola estadual, né? E eu gostaria, Beatriz, também, de a gente esclarecer alguns pontos. A gente gosta muito das verdades e mentiras, né? Às vezes a população, as pessoas, elas entendem bem essa linguagem. Então, eu vou fazer uma pai-bola com você aqui Vamos agora. lá. Vamos lá. É obrigatório? Mentira! Mentira! Não é obrigatória a municipalização. Não é, Bia. Não, nenhuma lei, você não vai encontrar isso, nenhuma lei de que é obrigatório o Estado repassar para o município as matrículas do ensino fundamental. E prazo existe, de fato? Não é nem obrigatório e nem tem prazo. Então, é outra mentira. O governo vai mentindo nas câmaras municipais. Também falam assim, Vera, vai acontecer de todo jeito, então é melhor que aconteça a gente levando um dinheiro. Eu escuto demais isso. Nossa. Não vai acontecer de todo jeito, não é obrigatório e nem tem prazo. E essa história de que o ensino fundamental é do município? É só do município? É uma mentira, né? Aqui, ó, Não a é só do Constituição município. vai dizer para gente que é uma responsabilidade dos estados e dos municípios. E as garantias dos servidores? Porque dizem também que todas as garantias estarão sendo respeitadas. Mentira, mentira. Tem redução de remuneração, no caso do professor regente de turma, a adjunção, né, que é o empréstimo do servidor para o município. Eles prometem até aposentadoria. Mentira! A legislação estadual estabelece que a qualquer hora esse servidor pode ser chamado de volta. O Estado pode chamar ele de volta. Só mentira até agora. Vamos ver se a gente acerta numa verdade. Eleva a qualidade da educação e combate a evasão escolar? E essa frase é um desrespeito à escola estadual, porque dá uma falsa ideia de que na escola estadual não tem qualidade, ou que para melhorar a qualidade tem que sair do estado. Olha como é desrespeitoso, né? Tanto escolas estaduais quanto escolas municipais têm a sua qualidade. E aí, com esse argumento do governo, né, é uma tentativa de rivalizar, né, rede municipal com rede estadual. Então, é de um desrespeito, eu costumo dizer que é um tapa na cara da rede estadual, como se quem está na rede estadual fosse promotora de evasão, né? Os meninos não ficam na escola e a gente não batalha pela qualidade. Outro argumento muito utilizado é de que a municipalização vai ampliar vagas, oferta no ensino médio. Isso é verdade? Não vi isso em nenhum município que fez a municipalização. Nem é oferecida essa ampliação no processo aí de adesão do projeto Mãos Dadas. Tá tudo mentira. Essas perguntas aí, tá tudo é mentira, viu, velho? Beatriz, tem também aqueles argumentos que os prefeitos enviam para as câmaras municipais. Eu acredito que aí deva ter alguma verdade, será? Vera, ótima pergunta. É porque quando eu vou no município, eu peço o projeto, né? Primeira Sim. coisa, já tem projeto de lei? Tem. Aí eu analiso, né, o projeto de lei, a gente tem uma equipe técnica, né, lá na Assembleia, no nosso mandato, então a gente analisa. Sim. E aí, Vera, a turma, na maior parte, só está contando mentira. Vamos lembrar, para aderir ao Mãos Dadas, o prefeito tem que enviar um projeto para a Câmara Municipal. Sim. Pedindo essa autorização. Aí, para tentar deixar um projeto, assim, palatável, né? Defensável, eles começam a colocar coisas que são mentirosas. Então, eu também fiz minha listinha aqui, eu imaginei que você pudesse querer que eu falasse sobre isso. Com certeza. Aí, você pega o projeto de lei do prefeito. O prefeito está lá, ou então algum vereador, para tentar justificar o voto favorável na municipalização, fala que vai fazer uma emenda para garantir isso também. Isso também acontece, tá bem? Então, é uma outra mentira também. Aí você pega o projeto de lei lá. Geralmente vai ter o quê? O projeto de lei estabelece obrigações para o Estado. O Estado fica obrigado a... Vale nada, Vera. Município não pode estabelecer obrigações para outro ente, para o Estado. Como se eu, na Assembleia Legislativa, estabelecesse obrigações para o governo federal cumprir. É uma invasão de competências, né? Cada ente tem a sua competência. Então, se você lê isso num projeto de lei, estão mentindo. Não pode estabelecer obrigações para o Estado. O outro também, que é outra mentira.
Nós estamos no dia da mentira aqui, né? E Ué, nem é abril ainda, só mentira né? até agora. Estabelece direitos para os servidores. O município pode estabelecer qualquer regra para servidor que não é do município? Não pode. Então, não adianta você prometer nada para o servidor do Estado. Você não legisla, a Câmara Municipal não legisla para o servidor estadual. Quem legisla para o servidor estadual? É a Assembleia Legislativa. São projetos do governo do Estado a respeito, né? Você não alcança servidor estadual, né? Então, é outra mentira. Repasse de recursos, acho ótima essa. Porque aí vem, não, serão repassados tais recursos. Aí, se a gente sabe, entende o assunto, a gente vai saber que esses recursos que estão lá no projeto de lei, eles são de uma transição. É por quê? Se a municipalização, quando ela foi efetivada, quando as matrículas forem entregues para o município, o censo que é feito para definir a distribuição dos recursos é do ano anterior. Então, quer dizer que o Estado vai ter recebido Fundeb. O Estado recebeu o Fundeb daqueles meninos. Por isso que ele tem que repassar. E é daquele único ano, né? Então, um repasse de recursos dá uma falsa ideia que o Estado está repassando recursos, dinheiro. Constantemente. Não é verdade. Não é verdade. É só daqueles que, indevidamente, o Estado vai ter recebido. Né? E aí, a matrícula não está mais com ele, ele tem que fazer o repasse. E a outra que eu escuto muito é a doação do imóvel. Porque o Estado está tão afim de ficar livre da educação dele mesmo, que ele vai com tudo. Vai com o equipamento, vai com as cadeiras, vai o imóvel, vai com tudo. Só que o Estado, a doação de imóveis do Estado depende de aprovação na Assembleia Legislativa. O Estado não tem o poder de definir doação de imóvel, né? Tem que passar projeto de lei, tem que ser aprovado, na verdade, projeto de lei na Assembleia Legislativa. Então, são essas as mentiras que geralmente eu encontro aí nos projetos de lei encaminhados por prefeitos a câmaras municipais. E aí engana as pessoas. Engana. E aí, depois de aprovado, tem coisa que não adianta você cobrar. Você vai cobrar um direito do servidor estadual que está na lei municipal, não adianta nem você cobrar. Você não tem nem onde cobrar esse direito, porque lei municipal não define regras para servidor estadual, né? Para ficar no exemplo que eu já dei. Beatriz, então, para desamarrar todos esses nós, porque depois que são dados fica difícil, é a informação, é a mobilização, né? É a resistência. Por isso, esse podcast traz aí a municipalização das escolas públicas, como resistir. É isso, Vera, é isso. Por isso eu escolhi esse assunto do primeiro podcast, porque eu recebo no meu WhatsApp, eu recebo, quando as pessoas vão na Assembleia Legislativa, profissionais de educação, comunidades escolares completamente desesperadas, porque chega rápido, eles não têm o mesmo poder político de um governo do Estado, não têm o mesmo poder político de um prefeito, né, para pressionar uma Câmara aí na aprovação de um projeto. E é muito angustiante você ver aquela escola estadual que a comunidade tanto quer que continue, sendo assim, entregue, né, pelo governo do Estado da forma como tem sido. Então, eu espero, né, que essa nossa conversa ajude as pessoas quando elas vão enfrentar aí a municipalização, porque como falta, acho que você foi no ponto central, informação. Olha quantas vezes a gente falou de mentiras que são ditas sobre esse assunto. Por que são tantas mentiras? Porque as mentiras recontadas várias vezes ficam parecendo que é isso mesmo. Que é isso mesmo. Então, por isso que, com acesso às informações, as pessoas vão se organizando. E eu não vou conseguir chegar em todas as câmaras municipais ou em todos os municípios para fazer uma audiência, né? Lá na Comissão de Educação, a gente faz muitas audiências a respeito, mas a gente não consegue fazer todas, né? Porque o governo quer fazer isso muito rápido. Então, cada um, tendo as informações, ele é um agente de defesa daquela escola. Né? E, no mais, eu estou aí à disposição das comunidades, das escolas estaduais, né, visitando, participando de audiências nos municípios, fazendo audiências lá na Comissão de Educação. Mas é isso, cada um de nós precisa agora assumir essa tarefa de ser um defensor da escola estadual. Eu acredito que é isso que você tem feito, né? E continuar fazendo, você será, com certeza, sempre uma voz que vai resistir nesse sentido. Exatamente.
Beijo, obrigada. Obrigada, Bia. Espero que a gente tenha passado no teste do nosso primeiro podcast. Quem vai assistir depois vai contar pra gente se a gente fez tudo certinho, o que faltou, se eu olhei para o lugar certo, se eu olhei para outro lugar. Pois é. Mas eu acho que deu tudo certo. Nós vamos saber daqui a pouco se deu certo. Daqui a pouco. Abraço. E mais ainda se as pessoas acompanharem, curtirem, né? Compartilharem, né, Bia? É isso. E aí vamos até o episódio número 2, então. Tá certo, querida. Beijo no coração de vocês.